solteira agora aí, fica... Bora, vamos terminar. Esse aqui vai ser mais rápido. É pro outro lado, né, seu burro? Aqui, ó, assim. Eita. Onde dessas coisas você vai dar pro Júnior? Vou ver. Ah, tem uma moça aí. Ei, Joe, tá bem seco. Ah, mas mangá é assim mesmo. Não é todos os mangás que são assim. Dragon Ball mesmo não é assim. Gente, rapidinho aqui. Espero que seja rápido. Vai ser rápido. 5 só. Nossa, Deus. Vocês todos entenderam a historinha de Lutero, né? Sim. Então, beleza. Lutero é importante e ele que ajuda a partir dele a estruturar as ideias dos 5 solas. Por que a reforma é importante e os 5 solas é importante? A reforma protestante traz, então, importantes lições a respeito da Bíblia e do comportamento de Deus. Durante os tempos da reforma, surgiu uma frase em latim, o Isa, que falava, post tenebra lux. Irisi, maisi, ma. Post tenebra lux, que significa depois da treva, luz. Depois das trevas, luz. Então essa frase ela pode ser também modificada, depois da morte, vida. E geralmente esse é um comportamento que se repete na história da igreja por várias vezes. Então é importante de entender esse princípio é que ele se repete durante a igreja. Se você voltar no tempo, lá em 1530, você vai ver Lutero pregando um sermão sobre Abraão. Ele tem um sermão, de fato, sobre Abraão, em que ele fala sobre isso. Qual que é a história de Abraão? Abraão e Isaac? Ninguém manja. Vai, Isa, qual a história de Abraão? Sim. Abraão... Você tá achando? Ah, eu sou boa. Você não é burra, você só não quer aprender, Tá. é diferente. A história de Abraão, que pega o seu filho Isaac, Deus fala para ele, sacrifica o seu filho. Ele pega o seu filho e vai sacrificar. Abraão indo sacrificar o seu filho é o maior exemplo de obediência, tirando Jesus Cristo, lógico, que a gente tem na Bíblia, e talvez em toda a história. É Abraão indo sacrificar o filho que ele mais amava. Acontece que esse cenário de morte, de matar o filho, logo se torna vida. Já tudo que acontece, a hora que Abraão vai matar Isaac, Deus intervém. E segura o braço dele e fala, não mata. Eu estava te testando. E a morte de Isaac agora já não é mais morte. Ele é vivo. E no lugar de Isaac aparece um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Que já mostrava um pouco da intenção de Deus para salvar o homem. Então naquele cenário a gente pode ver que Abraão estava num momento de trevas, mas a intervenção de Deus traz luz. Ele estava indo matar, só que a intervenção de Deus trouxe vida. E a reforma protestante é a mesma coisa. A Idade Média, que a gente estudou aí na história de Lutero, e durante todo aquele tempo, era um período de corrupção e distanciamento da verdade. Era um período de morte, um período de trevas, um período de abuso da igreja e de um monte de porcaria. Só que a coragem de Lutero e outros transformadores, que mediante a palavra de Deus agiram, trouxe nesse mundo de trevas e de morte, luz e vida. Por que isso é importante? Porque isso se repete. E é só você enxergar a sua vida. Você estava em trevas, só que a palavra de Deus entra no seu coração e tudo se torna luz. Você estava morto, só que agora você tem vida. E isso se repete constantemente. Então você tem que ter isso em mente. Os reformadores levaram luz para a igreja. E quando eles se concentraram em recuperar a palavra de Deus. A palavra de Deus foi quem promoveu luz. E a vida para o mundo antigo. E não só a palavra de Deus nesse sentido. Como é que Deus criou a luz? Através da sua própria palavra. Ele falou, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O processo de criação da Terra, é o mesmo processo, claro que não na mesma proporção, mas é o mesmo processo de criação de um novo coração. Deus simplesmente olha para um homem que está em trevas e fala assim, haja luz. E há luz no coração daquela pessoa. Então a luz e a vida, nesse sentido, não são conquistadas por meios humanos com dinheiro, fama, sucesso. Luz e vida é encontrado de forma gratuita através da palavra de Deus. E computador que não ajuda.
Computador E leve. porque a palavra de Deus é que traz luz e vida, o motivo é simples e óbvio. A palavra de Deus detém, a palavra de Deus leva até Jesus. Todo homem que está sem luz, está sem vida, a palavra de Deus pega ele pela mão e fala assim, olha aqui, ó, Jesus Cristo. E Jesus Cristo traz luz e vida para o nosso coração. Tenha isso em mente, leve para a sua vida. Tá? E é a mesma coisa do slide que eu repeti. Beleza. Aí surge uma pergunta. Mas por que é importante? Por quê? Tem 3 motivos. Primeiro, reforma a história. É importante entender a história. Porque a história é a história da nossa fé. A nossa fé cristã não é uma fé que nasceu há 10 anos atrás. Não é uma fé que nasceu hoje, ou ontem, ou há um mês atrás. É uma fé histórica, de mais de 5, 6 mil anos. Mais de, sei lá, 8 mil, 10 mil anos. É uma fé muito antiga. E é importante conhecer isso daqui, a história. O Spurgeon, príncipe dos pregadores, um dos mais importantes, ele fala o seguinte: os cristãos estão querendo ouvir o Espírito Santo falar com eles, mas não dão ouvidos para que o Espírito Santo falou com os pais da igreja. E isso é verdade. Como todo mundo quer. Imagina você agora aí, e você escuta uma voz do além. Fala, Júlia, faça tal coisa. Ou Júlia, tem um plano na sua vida. Júlia, vai na padaria e prega o meu evangelho que eu vou te usar lá. Legal, legal. A gente quer ouvir a voz de Deus. Mas a gente também pode ouvir a voz de Deus através de outros homens que ouviram a voz de Deus. Segundo motivo, a reforma mostra como avivar uma sociedade morta. Como que a gente aviva uma sociedade morta? Através da palavra de Deus. É através da teologia. Que é o quê? O que os reformadores fizeram. A galera estava distante, estava longe da palavra. O que eles fizeram? Vem para perto. Volta para a palavra. É assim que a gente aviva uma sociedade. Não é com dancinha, não é com teatro, não é com sentimentalismo, não é com emocionalismo, não é com deixa queimar, não é com dinheiro, com fama, com sucesso. É com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz luz no coração. E hoje, em 2022, a gente passa pelos mesmos problemas da época de Lutero. Em outras esferas, em outras circunstâncias, mas é a mesma coisa. Olha só a igreja que a gente tem, olha os programas de TV, olha as músicas que os crentes estão cantando, olha as pregações, olha os pastores. Olhe em seu redor e compare o que você vê com o que os reformadores viram. Antes tinha corrupção dos líderes, desvio de verdades bíblicas, teologia prática, negligência de pregação, tudo que a gente encontra hoje. Tudo o que a gente encontra hoje. Tudo o que acontecia antes acontece ainda hoje. E como que esses caras resolveram o problema da época deles? Com a Bíblia. Não resolveram porrada, não resolveram de nenhuma outra forma a não ser com a pregação do Evangelho. A reforma protestante é um tempo da história em que se repete nos dias de hoje. Lá atrás foi Lutero, Calvino, Hus, os caras que a gente viu, e outros que resolveram o problema, mas eles morreram e já foram para o céu. Agora sobrou para a gente esse problema e cabe a nós resolver o problema do sentimentalismo, do show gospel, ou fazer como eles fizeram, que foi voltar os outros do povo para os olhos do povo para as Sagradas Escrituras. Então, gente, por que é importante? Porque é história, e a gente aprende com a história, e a nossa fé é histórica. Por que o outro segundo aqui que eu me esqueci? A reforma é a forma que a reforma fez, é a forma da gente avivar as pessoas, que é através da palavra de Deus, e isso se repete nos dias de hoje. E a gente aprende com esses caras o que a gente faz isso. E por que isso apareceu agora, eu não sei, mas é por isso que eu não me importo. Foi até bom ter sido por último isso. É por isso que eu, Jotanan Augusto de Souza, não me importo com o encontro de jovens. De quem vai tocar, quem vai ficar na cozinha, quem vai abrir a igreja, isso não me importa. O que importa é quem vai pregar a palavra, quem vai ensinar.
E por que isso importa? Porque é de pregação que vai surgir ou não vida e luz. Não é da Por isso você estava perguntando quem é a pregaçada. Exatamente. A minha, gente, eu não falei isso para vocês hoje? Lá na reunião que a gente teve com a Silvia, eu falei, por que eu não quero que vocês fiquem indo de igreja em igreja? Porque isso é arrogante da minha parte, eu não estou lá. E geralmente quem vai estar lá é alguém que provavelmente eu não vou confiar. E o fato dessa galera estar pregando esse monte de baboseira é algo que me preocupa. Tá? É lógico que a minha intenção é que vocês, de um modo geral, né, todos os jovens, e a igreja de um modo geral, é que eles tenham condições de sair da sua igreja, onde escuta a palavra, e ir em qualquer lugar, e ouvir a palavra e saber julgar. Saber falar assim, isso aqui não presta, isso aqui vale, isso aqui não vale, ou isso aqui não vale nada, ou vale tudo. Entendeu? Claro que a minha intenção não é ficar o tempo todo pegando na mão das pessoas e falando, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é. As pessoas precisam também ter a intenção de fazer isso sozinho, né? A motivação para fazer isso sozinho. Mas a questão é que, como até a Silvia falou, hoje vocês são jovens, vocês estão começando na igreja, aprendendo bastante coisa até, mas, principalmente se tratando de igreja quadrangular. E goste quem gostar ou quem não gostar. Cara, igreja quadrangular é uma das igrejas que mais deturpa o evangelho. É uma das igrejas que mais deturpa o evangelho. E os líderes, muitos líderes sérios de igreja quadrangular sabem disso. Muita gente da nossa igreja confessa a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Então é por isso que é preciso tomar cuidado. Não é só igreja quadrangular, Assembleia de Deus, Batista também, tem muita gente falando besteira. Mas, deixa eu contar uma. O que é deturpa? Deturpar? Deturpar é distorcer. Tá? Então é eu pegar uma verdade e distorcer, não saber interpretar ou falar baboseira. Isso é deturpar. Mas deixa eu contar uma história. Você deve conhecer, eu tinha uma banda e a maioria das igrejas aonde a gente ia era a igreja quadrangular. A maioria, assim, sei lá, de 80% das igrejas era igreja quadrangular, muito porque o Diego, o líder que era da banda, ele era muito influente na igreja quadrangular, muita gente conhecia ele. Foi nas igrejas quadrangular onde eu vi as maiores baboseiras da minha vida, onde eu vi os piores escândalos da minha vida, onde eu vi as práticas mais ridículas da minha vida. Foi em igreja quadrangular. Então, é até um privilégio para nós, isso eu me incluo nisso também, estar na igreja que a gente estamos, porque a IEQ Vila é uma das menos quadrangular que existe. E é por isso que eu tô lá, porque se não fosse eu não estaria. É a igreja quadrangular mais batista. Ela tem mais uma cara muito menos pentecostal, embora ainda tenha, e enfim, não teria problema nenhum com o pentecostalismo. Mas é a igreja quadrangular menos quadrangular de todas. Ela é a menos quadrangular pro lado bom, porque tem outras tantas aí também que é pro lado ruim. Então, nesse sentido, a gente tem esse privilégio de pessoas que se importam em ensinar as coisas certas para as pessoas que estão lá na igreja. Agora, o resto, você pode pegar 20 quadrangular. Eu não boto uma mão no fogo por nenhum. Pelo menos é a estatística que eu tenho como experiência. Posso estar redondamente enganado, mas eu não confio. Por que então? Com quem vai tocar, quem vai ficar... o que importa é quem vai pregar. E por que isso importa? Porque é da pregação que surge vida e luz. Não é da coxinha que emana vida e luz. Não é do álcool em gel, não é da paz do Senhor, não é da dança, não é do teatro, não é da guitarra. É da teologia e da pregação que emana vida e luz. Pergunta para vocês lembrarem aí. Quando é que entrou vida e luz no coração de Lutero? É no lugar ou data? Não, como que Lutero falou assim? Agora, quando foi que Lutero falou assim? Agora eu encontrei, nasci do Espírito e encontrei as portas do céu. Calma que eu vou lembrar. Quando ele que é também de traduziu do grego para o latim. Quando ele leu Romanos 1,17. E também pelo dele ter traduzido para o inglês e tal. Ele leu e descobriu, nossa, eles queriam que a gente fosse burro. Sim, a questão é, Martinho Lutero, ele mesmo confessa, eu quando li Romanos 1,17, no caso lá era o texto grego, ele fala, aí então eu nasci de novo. Você percebe que quando ele fala aí então eu nasci de novo, quer dizer que ele antes não tinha a menor ideia de quem era Deus.
dá a entender que, tipo assim, cara, você lutou tanto, você era tão dedicado e não conhecia Deus de verdade? Não. Só aí, então, que eu nasci do Espírito Santo e encontrei as portas do paraíso. Foi depois que o quê? Que ele encontrou teologia, que ele encontrou a verdade da palavra de Deus e que aquilo transformou a vida dele. Daqui pra frente eu acho que vai ser bem mais rápido. Né? A parte histórica que a gente passou aí na parte de Lutero é a parte mais extensa. Antes de irmos para as partes dos 5 solas, a gente vai entender o conceito por trás desses fundamentos. Então, como eu já falei, sola não é sola de sapato. Não é quando o seu bolo sola. Não. A palavra sola. Sabe quando o bolo sola? Fica solado. Eu não sei. Ele não Sola. cresce. Ele não cresce e fica coisado. Sola me lembra sola de sapato. Eu nunca escutei. Não. Sola é uma palavra em latim que significa somente. Existe também uma sequência lógica que a gente entende. Existe uma sequência dos 5 solas, uma sequência meio lógica. Claro que não precisa ser na sequência, mas primeiro, sola escritura, que a gente encontra esse conceito, mais muitos outros também. Mas Lutero é onde a gente mais consegue encontrar somente a escritura. Sola gratia, somente a graça, que é em Zwinglio, que é um cara que eu citei lá no começo. Que é o que acredita em memória. Memória. Sola fide, também em Zwinglio, que é somente a fé. Solus Christus, somente em Cristo, que é Calvino, um monstro sagrado da teologia. Que é o nosso. Que é a da nossa igreja. Isso, que é o da ceia da nossa igreja e de muitas outras. E só lhe deu glória, a glória é somente a Deus, que é através dos puritanos. Os puritanos, só para resumir, é uma galera que veio depois da reforma, eram ingleses, que eram missionários, Isso eu aprendi. e eles eram extraordinariamente excelentes missionários, e eles pregavam isso daqui. Então eles mudaram o mundo antigo também com muitas pregações. Beleza. Aí você vai tirar foto. O quê? Oi, Deus, obrigado, viu? Por quê? Volta, irmão. Quer voltar? Sola Aqui. escritura. Nossa, como que eu já Tá tremendo um pouco, né, José? Essa água de ficar em pé. Ai, Por gente, enquanto, tudo eu tô bom. morrendo. Sentada inteira pra dar salves. Bora, rapidão. Sola escritura. Primeiro fundamento, só a escritura. Somente a escritura. Antes de continuar, deixa eu te explicar uma coisinha. Eu já expliquei isso aqui. Não foram os reformadores que catalogaram os 5 solas. Né? A história da igreja veio naturalmente percebendo isso. Você Nessa falou galera. que eu perguntei, né? Não teve um criador de sola escritura e papapá, Isso. foi indo evoluindo. Naturalmente. Começou e não terminou. Os 5 solas têm seu primeiro pilar. E interessante, né? Eu coloquei essa imagem de fundo aqui porque são pilares. Só por isso. Tem seu primeiro pilar de uma forma que é lógica, o somente a escritura. Mas de onde nós tiramos essa ideia? Como a gente viu antes, a história de Martinho Lutero. Na época de Lutero, antes dele ir lá para Wittenberg e ter acesso ao texto grego da Bíblia, ele já tinha a versão da Vulgata. 95 tese. Legal. Lembra a primeira tese da tese das 95 lá de Lutero? Ele pregou as 95. A primeira tese dizia, lá naquela hora, lá a gente viu, anteriormente a gente viu ele dizendo assim na primeira tese, ao dizer, arrependei-vos, nosso Senhor Jesus e Mestre, quis que toda a vida dos fiéis fosse penitências. Aqui é o texto já no latim como ele escreveu. E ele escreve aqui, ó, ao dizer, fazei penitência, Jesus Cristo estava falando que o fiel tem que viver como... que toda a vida do fiel tem que ser de forma penitente. Né? Mas agora o texto de Mateus 14, 17, que é isso daqui onde Martinho Lutero se inspira, está escrito. Daí em diante Jesus começou a pregar e disse, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. A pergunta é, de onde Lutero tirou fazer penitência? E quando a gente traz lá da Vulgata. Você entendeu o problema? A Vulgata trazia o texto deturpado do entendimento. A Vulgata estava errada, ela estava errada nesse sentido. E quando ele teve acesso ao texto correto, tudo mudou. E lá naquela sala, quando o cara fala assim, nega tudo que você escreveu, ele responde,
Estou acorrentado pelos textos das Escrituras que tenho citado, e minha consciência é uma escrava, está cativa à palavra de Deus. Somente a Escritura é que define os meus posicionamentos. Isso aqui chama Confissão de Fé de Westminster. Isso aqui é legal vocês terem um livrinho desse, tá? E olha só o que a Confissão de Fé de Westminster fala. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados, todos os decretos de concílio, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Somente a Escritura, que vale como base de fé. Se eu vou vomitar, você me avisem que tá fazendo uma barriga em sua barriga, misericórdia. Então nós tiramos o sola escritura da vida de Lutero, e por que também de Lutero? Pelo fato dele ter combatido a igreja nesse sentido. Somente a escritura foi a bandeira que Lutero levantou contra a igreja católica. E ele bateu nos caras por causa disso. Vocês vêm com concílio, vêm com papa, vêm com tradição, e eu vou contra vocês só pela escritura. E depois surgiu aqui em 46 o concílio de Trento, que era para tentar o problema do Martinho Lutero. Lá ficou decidido, como eu falei para vocês, que a igreja que conseguiria interpretar, a igreja católica, pois a igreja que tem o poder e a condição de interpretar de forma correta o texto da Bíblia. Então o concílio de Trento decidiu isso aqui, que é aquilo que eu te falei. Vou pegar uma Bíblia e vou dar na mão da Isa para ela ler. Ela não tem condições, ela não é capaz, ela não tem o espírito para ajudar ela, não tem Sou nada. analfabeta. Ela é analfabeta e não vai ter como. Então só a igreja tem condições de interpretar as escrituras. Isso que está escrito ali, ó, no último parágrafo. Essa semana passada eu estava conversando com o Fernando, né, sobre isso. Ele é católico, né? E ele falou que, a pergunta que eu fiz para ele, que ele falou que tem outros livros na Igreja Católica, que são livros que têm muita importância para eles, como a Bíblia, que é o tal dos catecismos lá. Sim. Aí eu perguntei para ele, mas o catecismo que vocês têm e a Bíblia, eles têm tipo a mesma importância, estão no mesmo patamar? Aí ele falou que sim. Que a Bíblia é tão importante quanto os catecismos da Igreja Católica. E aí você consegue começar a perceber isso? E existe... É igual os Mormons também, que para eles Sim, o livro de Mormon é e a superior à Bíblia é o mesmo patamar. Então, nesse caso, a gente pode perceber o quê? Como eu falei para vocês, né, já ficou bem claro com o Lutero, ele sobrepõe a autoridade igreja sobre a Bíblia. Então, por que a gente adora santo mesmo a Bíblia falando para não adorar? Por que a gente adora imagem mesmo a Bíblia falando para a gente não adorar? Porque tradição, papa e concílio definiu que é assim. Então, eles são mais importantes que a Bíblia. Então, só a escritura é esse ataque contra a igreja. A Bíblia é a única autoridade sobre a igreja. Isso não quer dizer que é só a Bíblia. Né? Não estamos dizendo que só posso ler a Bíblia e só a Bíblia que pode ajudar a igreja. Não, estamos dizendo que todo o resto está submetido à autoridade das Escrituras. Então, tem vários livros ali, tem a tradição da igreja, tem os pais da igreja, tem Martinho Lutero, tem Calvino, tem os santos da igreja, tem os concílios, legal. Eles estão certos porque estão debaixo da autoridade da igreja, e não o contrário. Então eu posso ler qualquer outro livro. Posso ler qualquer outro livro colocando ele debaixo da autoridade da igreja, da Bíblia. O supremo juiz dessa história é a Bíblia, e nada se compara. Por isso, sola escritura. Por isso, sola escritura. Terça-feira a gente vai estar lá na escola bíblica. E eu vou falar com vocês sobre a arte no modo geral e o culto. E lembra que eu falei para vocês assim, ó, quando eu der essa aula para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre sola escritura? Por causa disso aqui. Por que não tem que ter ministério de... Já adiantando. Por que não tem? Porque a Bíblia fala que não tem que ter.
E é por isso que a gente não põe. Se você perguntar para qualquer um assim, A Bíblia fala que não tem que ter ou a Bíblia não tem? a Bíblia não tem. Ah, tá. A gente pode perceber isso de duas formas, Manu. Se a Bíblia não fala nada, então eu posso fazer. Ou, se a Bíblia não fala nada, é melhor não fazer. Entendeu? Acontece que a Bíblia fala, não diretamente sobre isso, mas ela fala. Ela fala sobre isso. Ela fala de dança, ela fala de bater palma, ela fala de louvor, ela fala de música, ela fala de poesia, ela fala de pregação, fala de um monte de coisa. Certo? Só que, eu vou adiantar um pouquinho só para vocês, terça-feira, a gente resolver esse problema. Por que que não pode ter? Porque a Escritura define como deve ser o culto. Existe um negocinho chamado princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? São os princípios que regulam o culto. E a gente encontra isso na Bíblia. Deus definiu como deve ser o culto. E em nenhum momento ele falou assim, dancem no culto. O fato de não ter dança no culto quer dizer que eu danço lá em cima. Você vê dançando às vezes lá, né? Mas que você não pode dançar. Você pode. Só mexe a perninha só. Então, você pode dançar. Às vezes a cabeça. Mas como que é essa dança? Qual que é a estrutura? Terça-feira a gente fala mais sobre isso. Mas a questão é, por que que não quero que tenha dança e não tenha bagulho no culto? Porque não está regulamentado pela Bíblia. Só a Escritura. A gente vai ver aqui, ó, João 5:39. Examine as Escrituras porque julgar e externela a vida eterna. E são elas quem dão testemunho de mim. Jesus disse isso. E um texto que se baseia ainda mais no solo da Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Escritura é o bicho da goiaba. Só a graça, somente a graça. Somente a graça. Nesse caso, a gente entra numa doutrina chamada regeneração. O que é regeneração? Algo novo? Regeneração é tipo, vou me regenerar, vou me recriar, refazer, Gerar reviver, de assim novo. vai. Gerar novamente. O que está por trás do sola gratia? É a regeneração. Existe uma briga e aqui, antes de eu começar aqui, nós temos livre-arbítrio? Temos. Tá, beleza, nós temos livre-arbítrio. Existe uma briga muito antiga. Peraí, primeiro explica pra... Livre-arbítrio? Ai, Nossa, Isabelle! Isabelle, você tá precisando ler a Bíblia, cara. Você não sabe as coisas Que simples da livre-arbítrio. Bíblia. Você era católica? Não? Eu sempre fui ela é da redenção, por isso que ela não entende Ah, disso. então entendi. Livre-arbítrio. Beleza, Giovana. Livre-arbítrio, Isa, é a sua possibilidade de livremente escolher alguma coisa. A coisa que eu não posso. Vou dar um exemplo para você. Tipo, na sua casa você não tem Não, o nosso livre-arbítrio. país é um país Então, vai livre para você fazer pra você escolhas. fazer escolhas de religião. A minha pergunta, vamos lá, Manu, deixa eu fazer uma pergunta. Não, pra mim não. Não, vou fazer uma pergunta para você responder. Eu não vou entrar já, vou explicar. Você gosta de vitamina de mortadela? Não. Odeio. Odeia vitamina de mortadela. Você é livre para odiar a vitamina de mortadela? Sou. Você é livre. Então, Odeio se eu quiser. exato. Se você não quiser, você não odeia. Beleza. Mas por que você odeia? Porque o gosto é péssimo. Pronto. Eu disse que eu O odeio tão fato do gosto ser péssimo, já não é motivo para te fazer odiar? Sim. Ok. Já é o motivação. Você consegue se livrar do gosto péssimo para odiar? Você consegue se livrar do gosto péssimo para falar que não gosta de vitamina? Sim, você consegue não ter experimentado pra falar que odeia? A questão é, a sua posição de falar a vitamina de mortadela é ruim? Tipo assim, é ruim, mas eu nunca experimentei. Sim, Não tem mas a como. questão é o seguinte, por que a vitamina de mortadela é ruim para Manu? O gosto é ruim. Porque o gosto é ruim. Aham. Isso já não é liberdade.
você precisa, para ser livre, falar assim, livremente eu decidi que eu odeio. Sem que nada interfira na minha decisão. Vamos lá, para ficar mais simples. Nós temos aqui Eu não como carne, e eu odeio carne, eu nunca comi carne. Então, ela nunca comeu carne e odeia Meu filho carne. livre, como que ela Agora a minha pergunta para Caroline. Eu odeio pão e nunca comi pão. Não gosta de pão? Ele odeia muitas coisas de comer, mas nunca comeu. Tá, vamos entendeu? fazer o seguinte. O que é, ó, livre, atenção, rapidão. Livre arbítrio. Vamos pegar e falar o seguinte. Árbitro me lembra jogador de futebol. Boa, é isso é um árbitro de futebol. O que é um árbitro de futebol livre? Você pode fazer o que você é no barulho. Sei lá. Vamos lá, nós estamos num jogo. São Paulo e Corinthians que vai ter amanhã. São Paulo e Corinthians, clássico. Você não olha na minha cara amanhã, tá? Qual é? Só se eu ganhar. Gente, Mas escuta, vai ser rival, hein, Júlia? rapidão. Não quero falar que você não. Vamos lá. Minha pergunta, eu não vou responder assim lá de cara que a gente vai discutir isso aqui. Para eu colocar um árbitro imparcial, vai ter São Paulo e Corinthians. O que eu preciso fazer? Pera, que? Eu preciso colocar no jogo entre São Paulo e Corinthians um árbitro imparcial, que não vai puxar sardinha nem pro São Paulo Geralmente nem eles pro pegam de Corinthians. outro país, não é? Boa. Sim. Então eu escolho um cara que é livre do fanatismo pelo clube. Ou seja, eu não vou escolher um cara que é São Paulino Palmeirense. e nem um corintiano. Porque, por exemplo, o Palmeiras. Ele tem A questão é, o que é um árbitro livre? É um árbitro que apita o jogo de forma imparcial. Ele tá lá em campo, o Jô dá uma cotovelada no Rafinha. Ele vai falar assim, o Jô deu uma cotovelada no Rafinha. E eu vou dar cartão amarelo. Por que você vai dar cartão amarelo? Porque eu tenho que dar cartão amarelo. E é isso. Ah, mas não influencia o... Não. A minha pergunta é, presta atenção, gente. O árbitro de futebol, ele é livre para apitar o jogo? Vamos voltar aqui que vocês vão entender, tá bom? Vou explicar de uma forma bem simples. Ele não é livre. Ele tem que apitar na hora certa, se for injusto. Mas se mesmo assim ele for de outro país... Deixa eu agora uma pergunta. Você começou a entrar onde eu quero. Se for injusto, Se você... o menino fez, Tá, ele tem que apitar. mas Se não é injusto, não tem Tá, que mas apitar. por- E aí ele vai ser injusto de por apitar. que ele apita? Porque existe uma Mas regra. o que diz que ele é Existe justo? uma regra. Existe a regra, ele tá cumprindo a Mas regra. ué, tem coisa que não Não. foi Se dele. ele tá cumprindo a regra... Ah, mentira! Gente, Não entende, tem, ó. não tem. Entende o raciocínio? É, Por que ele apita a falta? Porque tá na regra. sim. Porque ele fez falta. Sendo a regra aquilo que regra, sendo a regra aquilo que define as regras, ele está livre das regras para apitar o jogo? Não. É isso que eu estou te perguntando. Ué, O homem se- tem livre-arbítrio? Por que você está com uma blusa preta? Eu quero. E você consegue não querer estar com a blusa preta? Ah, nesse momento, não. Tá, e quando você Mas não... quem sabe amanhã? Tá, amanhã você não vai querer estar com a blusa preta. Você consegue amanhã não querer não estar com a blusa preta? Não, porque amanhã é amanhã e hoje é Então hoje. você percebeu que você está cativo a você mesmo? Desvencilhar, se desgrudar, não ter a vontade de não estar com a blusa? Minha pergunta, ó, você vai para uma... As minhas roupas... Tá, Minha mãe tá vindo. eu vou explicar. Não, tipo assim... Eu vou explicar. É que a questão com roupa você não vai conseguir explicar. Porque Não, é claro que eu vou. Claro que eu vou. Consigo explicar qualquer coisa. Vamos lá, ó, pra você entender, vamos lá. É o top, hein? A gente tem Pelágio e Agostinho, os dois. E Agostinho, lembra o cara lá do mosteiro, de Martinho Lutero? Que era do Santo Agostinho? É esse cara aqui. Pelágio ensina o seguinte, Adão pecou contra Deus, mas isso não afetou descendente. seus descendentes e também não afetou a sua possibilidade de escolher não pecar. Olha só, o que ele está falando? Adão pecou contra Deus. Porém, aqueles que descendem de Adão, nós não fomos afetados por Adão. A gente é livre do pecado de Adão. Tá? É isso que ele está falando. Agostinho ensina o seguinte, Adão pecou e contaminou toda a humanidade. O pecado de Adão tornou um homem morto e ele não tem força para sair da morte. Ou seja, o pecado de Adão matou Adão. Adão está morto. E essa morte foi transferida para os seus descendentes. Tá? Então, a gente tem aqui um muito, muito longe do outro.
Aqui Adão pecou, mas a gente é livre. A gente não herdou a morte, o pecado de Adão. Aqui, Adão pecou e nós herdamos o pecado de Adão. Vamos para frente. Antes de explicar, Pelágio afirma que o homem, mesmo depois do pecado de Adão, não estava contaminado. Aí a gente surge com algo chamado semi-pelagianismo, que é o meio termo. Que é o seguinte, Adão pecou, passou o pecado para a humanidade, mas não afetou tanto. O pecado de Adão não é uma morte 100%. Assim, você está meio morto. Eu vou mostrar aqui na figura. Vamos lá. Olha lá. Isso aqui é Pelágio. Tô vivão, velho. Tô vivo. Tô vivaço. Não vai ser o pó da rabiola. O outro é só o pó da rabiola. Você é Giovana. Semi-pelágio. Semi-pelágio. E o outro é Agostinho. Morto. Acabou, já era, velho. Morreu? A minha pergunta é, morto fala? Não. Morto escuta? Não. Morto ouve? Anda? Não. Um zumbi fala? Fala daquele jeito. Negócio, né? Ele anda daquele jeito. Daquele jeito. E o vivaço tá aqui, filho. Tô, escuta, eu falo Vivão. tranquilaço. Entendeu? Seguindo minha vida. Vamos lá. As referências que ele dá. Vamos lá. Pelágio é absolutamente descartado. Pelágio, tipo assim, ele foi com... Mano, é nada. A gente fica com os outros dois. Vamos ficar com os outros dois. E agora que você vai entender o que é o sola gratia. O semi-pelagianismo é o que a maioria das igrejas pentecostais defende, inclusive a senhora igreja quadrangular. A grande maioria, né? Talvez não é o caso da nossa. Está em pecado, mas ainda tem capacidade de escolher Deus caso Deus o ajude. Dessa forma, existe uma sinergia. O que é uma sinergia? Duas forças indo para o mesmo lado. Ou seja, o que é o semi-pelagianismo? Eu estou zumbi e eu preciso que alguém venha me curar, me regenerar, para que eu consiga, eu por minhas forças agora, que eu ainda consigo andar, eu ainda consigo falar e consigo ouvir, aí alguém vem me dar um antídoto e eu me esforço para receber aquele antídoto, começo a dar e fico vivo novamente. Tipo quando você tá incubado, você toma alguma coisa já. Isso. É a questão aqui é o seguinte. Vocês entenderam. Quando você tá doente, você toma remédio. Melhor. A questão aqui é o seguinte. Existe o quê? O morto-vivo. O zumbi. O zumbi ele ainda consegue andar, ele ainda consegue ouvir, consegue falar e etc. Malemar ele consegue, mas ele consegue. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, ele age para tornar o homem vivo, ele já pega o homem meio vivo. Então ele não precisa regenerar completamente, porque o homem já conseguiu estar mais ou menos vivo. Dessa forma existe uma sinergia. O que é uma sinergia? Duas forças agindo numa mesma direção. Tá? Ou seja, Deus fala assim, ó, eu vou fazer minha parte, mano. Mas o homem Só que você tem que fazer a sua. é menina, né? Exatamente. Eu vou fazer minha parte, só que você vai fazer a sua. Beleza? Então o semi-pelagianismo acredita que o homem precisa fazer a sua parte. Ou seja, para o semi-pelagiano existe uma ação de Deus que ajuda o homem, mas ajuda até um certo ponto. O resto do caminho quem faz é o homem. Tá? Então tenha isso em mente. Pro católico também. Para o católico também, mesma coisa. Agora, o que é sola fide? É uma forma monergista de entender as coisas. O que é mono? Mono, é um. Existe uma força monergista. Diferente do sinergismo, a reforma protestante defende o monergismo. Ou seja, uma força só. Por isso, sola gratia, ou somente a graça, ou somente de graça. O conceito semi-pelagiano. O conceito semi-pelagiano é mais ou menos isso daqui, gente. É como você ir numa loja e comprar uma camiseta de R$100 com um desconto de R$90. Essa camiseta de 90 não é de graça. Ela é mais barata. Você comentou isso de... Claro, clarão. A camiseta custa 100. Eu vou lá e tem um desconto de 90. Nossa, que camiseta barata. Né? E o João falou assim, almoço de R$1, você disse, já não é grátis. Já não é de graça. Exato. Porque alguém comprou. Exatamente.
ela pode ser mais barata e até mais fácil de comprar, mas não é de graça. Tá? O sola gratia é mostrar que o homem não tem condições de comprar a camisa de 100 e nem se ela tivesse com desconto de 90. O homem não tem nem um centavo para comprar isso daqui. Por quê? Porque o homem está morto. E aqui ele está quase morto. Para finalizar, então, deixar claro, o livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de escolher algo livremente. Se você perguntar para um semi-pelagiano, católico e alguns pentecostais, se ele tem livre-arbítrio, ele vai falar que tem. Eu tenho livre-arbítrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem tem capacidade de escolher de forma livre, sem nenhuma influência externa ou interna. Ele chega aqui, ó, e fala assim, eu quero escolher Deus. Mas por que você quer escolher Deus? Porque eu decidi escolher Deus. Eu ainda tenho capacidade de raciocinar. Ah, você que escolheu a rata agora. Eu escolhi Deus. Eu decidi ter Deus. Eu quero Deus. Ele faz isso de forma livre, sem influência. Já o Agostinho, a Reforma, vem falar que o homem não tem livre-arbítrio. Sendo assim, o homem não é livre para escolher. Todas as escolhas que ele faz é segundo a sua própria natureza. Qual é a natureza do homem? O pecado. Tudo que o homem escolhe sem Deus é o pecado. O que o homem sempre faz estando morto? Escolhe a morte, escolhe a morte, escolhe a morte, escolhe a morte, escolhe a morte. A única coisa que ele faz é ele ser escravo do pecado. Ele não é livre, ele é escravo. E ele sempre escolhe o pecado, escolhe o pecado, escolhe o pecado. Beleza? Para finalizar, como é que o homem alcança a vida? Como é que o homem deixa de ser zumbi ou completo morto para ter vida? A resposta semi-pelagiana é: o homem precisa ouvir Deus e decidir. Ele decide, o homem decide se ele quer ou não quer Deus. A Reforma diz o seguinte: o homem não deixará de ser morto a não ser que Deus graciosamente o ressuscite. Qual é a diferença? O homem escolhe Deus aqui. O outro aqui é o seguinte: eu não tenho condições de deixar de ser Esse morto. daqui, Jonathan. Antônio Alves de Carvalho Rosa, Antônio Alves de Carvalho 802. Rosa, 802. Tá bom, vou escrever. Como é que o homem ressuscita? Com a força dele? Ele não tem vida. Ele precisa de Deus. Antônio? Alves de Carvalho Rosa, 802. Tá, então calma. Você tem o livre-arbítrio, então, até uma parte? Não, você não tem livre-arbítrio. Não. Então, você é abre o livre, portão ali, Jonathan. Hã? Então, não Abre sei. o portão ali que eu vou esperar meu guarda-roupa. Ela pediu pra eu ficar ali como poste de referência. Tchau, gente. Até amanhã. A gente bateu. Deixa ficar. Tá fácil, né? Só tem você no sofá, cara. O que você apertou daquela parte, Carol? Manu, o homem não é livre. Ele não tem livre-arbítrio. Você não Todas- pode ver sozinha na rua? Ah, A mãe dela eu falou avisei. pra ela ficar lá. É, ué. É. Aí. O homem não é livre. Ele não é livre. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Deus. Ele não consegue, com as suas forças, escolher Deus. Por quê? Ele não é livre. Tudo que ele vai escolher é não Deus. Não Deus, não quero Deus, eu não quero estar com Deus. Por isso ele não é livre. Por que eu perguntei da camiseta, do árbitro, de um monte de coisa? Quando eu escolho uma camiseta, uma blusa do São Paulo para ver, eu escolho independente da intenção. Todas as escolhas que eu faço não são livres. Isso independente. Por que a gente escolheu comer pão? Porque alguma coisa tinha que ir para comer pão. Por exemplo, a gente não tinha dinheiro para comprar outra coisa. A gente não é livre da nossa pobreza. Por isso que a gente comprou pão. E se eu tivesse comprado pizza? É porque eu não sou livre da minha riqueza. Então eu compro pizza. Tudo que eu faço está
atrelado a alguma coisa. O que é uma decisão livre? É o seguinte, o único que tem livre-arbítrio de fato é Deus. Por quê? Eu vou salvar a Manu. Por que você vai salvar a Manu? Porque eu vou salvar. Não tem motivo. Eu quero. Simplesmente eu vou salvar. Por qual motivo você veio aqui? Você tem vários motivos. Muitos, sei lá. Poderia falar vários. Só que você não é livre, de fato. Tudo que você faz não é livre. E somente Deus é livre. Ele é livre para salvar e livre para condenar. Então, ou a gente é escravo do pecado, Ou é escravo de Deus. Bom, Por exemplo, a pessoa que escolhe outra religião não é porque ela teve o livre-arbítrio, é porque ela foi escrava do pecado. sim. Praticamente sim. A única forma que você consegue deixar o pecado não é com a sua... Aí que tá. Não é a sua força. É Deus indo até você e te tirando de lá. Por quê? Se não for assim, você não sai de lá. Por isso que Deus não é educadinho. Deus não fala assim, oi Manu, tudo bom? Você gostaria, por obséquio, de me aceitar, por favor? Não. Deus simplesmente dá uma cotovelada, te desmaia e te salva. Acabou. É isso que ele faz. A ação de Deus é dessa forma. Então, olha só. Não em virtude de obra de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Se Lázaro estava morto, Lázaro, sabe o estado de Lázaro? Estava morto. Sabe, né? Remove a minha Você sabe, né? Não, você não canta. Então, Lázaro Levanta, Isabel. estava morto. Lázaro estava morto. Tinha como Lázaro sair de lá com alguma força dele? Quem é que fez ele sair de lá? Pronto. Se Jesus não tivesse ido lá, ele tinha ressuscitado? Pronto. Essa é a vida do homem. Ele está morto lá. Só vai sair o dia que Jesus falar, sai. E você já parou para pensar, se Jesus fala sai e Lázaro não sai, é possível isso acontecer? Jesus fala assim, sai daí, e ele não sair? Não é possível, porque Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus falou assim, ó, Ah, tá, entendi outra coisa. haja luz e houve luz. É possível Deus falar haja luz e não haver luz? Escutar a gente. Só Deus, assim, ó. Tá? Ah, tá. Beleza. Viu? Efésios, esse texto aqui é o mais, que a gente tem mais base. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, sola gratia é a sua salvação, desde a sua regeneração. Quando você é regenerado, isso é feito de graça. Quando você é salvo, é feito de graça. O que um semi-pelagiano, quando chegar no céu, pode falar para Jesus? Imagina Jesus, num semi-pelagiano, chegando lá e falando assim, rapaz, eu salvo. Aí o semi-pelagiano vira para Jesus e fala assim, mas se eu não tivesse te aceitado... Né? Entendeu? O agostiniano vai falar assim, eu te salvei. E ele vai responder, você me salvou. Sim. Você me salvou. E nada que eu fiz colaborou para isso. Foi tudo obra sua. O semi-pelagiano, se eu não te aceito, eu tava no mato. Ainda bem que eu te aceitei, viu? Entendeu? De certa forma, o homem colabora com a sua salvação. Não por boas obras também. Não é que ele foi lá e ajudou uma velha e foi salvo. A boa obra dele nesse sentido é crer em Deus. Ele criou em Deus pelas suas próprias forças. Ele falou assim, eu vou decidir acreditar em Deus. Eu estou a fim de acreditar em Deus. Vou acreditar em Deus. Pronto, estou acreditando. Não. Quem me faz acreditar em Deus é o próprio Deus. É Ele que impõe fé em você. De que forma? De graça. Por isso, só a fé. Olha isso, a fé de Deus, somente a fé. Outra resposta aos católicos. Aqui está em jogo a doutrina da justificação. Foi você que perguntou a justificação? O quê? Foi, né? Falar sobre justificação, justiça de Deus, alguma coisa assim. É, foi. Então, ó, Justiça de Deus. como a gente viu lá, a Igreja Católica, várias vezes a gente viu, defendia que o homem precisava de obras
e dos sacramentos para ser feito justo diante de Deus. O batismo, por exemplo, significa uma infusão de fé na Igreja Católica. O que é uma infusão de fé? É o seguinte, eu vou me batizar e enquanto eu estou sendo batizado, Deus vai colocando fé em mim. Aí eu batizei, estou cheio de fé. Só que eu saí do batismo e cometi um pecado. Esvaziou a fé. Aí eu já estou sem um pouco de fé. O que eu tenho que fazer? Sacramento, missa e etc. Então, o batismo é infusão de... Ou seja, um homem batizado recebe uma porção de fé, mas ele ainda precisa cultivar. Caso o homem mesmo batizado cometa um pecado, ele precisa de penitência para voltar a ser justo. Tá? Ele tem que ser justo. Então, para a Igreja Católica, em uma parte, e uma grande parte, né, das igrejas evangélicas, o homem alcança a justiça de Deus através de boas obras. Vamos para frente. Por exemplo, você pode dar esmola, ajudar alguém com frio, comprar uma comida para alguém. Isso é uma boa obra e isso conta como justiça. Você produziu atos de justiça, então isso vai ser imputado como justiça também. Perceba que o homem, então, para o católico, não é justo apenas pela fé. Então, o católico, você não é salvo pela fé. Tá? Chega lá, você tem fé? Ah, tenho, pô, tenho fé pra caramba, acredito. Nossa, tenho aquela fé de Hebreus 11. Aquela fé monstra. É mesmo? Só você está produzindo boas obras? Não. Ah, então... Tem que dar esmola. Só a fé não adianta. É isso que a Igreja Católica vai falar. Agora, olha a diferença absurda que a gente tem entre o catolicismo e a doutrina somente a fé. Para a reforma protestante, o homem é justificado apenas pela fé. Ou seja, uma vez que o homem teve fé genuína em Deus, ele é logo declarado justo. Você tem fé em Jesus? Tenho. Justo. Não deve nada. Você não deve nada. Quero que você entenda que declarado justo, mas não é só isso. Você entenda o que é declarar justo, mas não só isso. Você tem que entender também por quem que você é declarado justo. Vamos lá. Primeira coisa. A fé não surge do homem. A fé não é algo que o homem decidiu ter. É o próprio Deus que imputa a fé no coração do homem. Ele fala assim, você vai ter fé. Aí você fala, mas eu não quero ter fé. Você vai ter e cala a boca. Vai ter, velho. Acabou. Você vai ter fé. Por exemplo, Paulo, a historinha de Paulo, ele vai lá para Damasco. Certo? Lá em Damasco, ele cai do cavalo e começa a acreditar em Deus. Por acaso Paulo queria acreditar em Deus? Não. Ele passou a acreditar em Deus. Porque Deus quis que ele acreditasse. O homem não tem condições de produzir fé. Lembra que eu falei da fé alienígena? Aliás, da justiça, né, imputada alienígena? É exatamente isso que acontece. Uma vez que você tem fé em Jesus, Jesus é o seu substituto. Ele entra no seu lugar. Ele agora é aquele que vai passar pela ira de Deus por você. Então isso é a fé alienígena. É a fé justiça alienígena. Que é extra, que é fora da gente. E Jesus passa então a ser o nosso substituto no tribunal de Deus. Não é obra, não é boa obra, não é esmola e não é piedade, não é honrar o Pai, qualquer outra coisa que torna o homem justo diante de Deus, mas a fé. Nenhum esforço, nenhuma obra, nada vai fazer o homem se tornar justo diante de Deus. Somente a fé em Jesus e a obra de Jesus que torna o homem justo. Por que então, aquela hora eu perguntei, é justo Deus salvar o criminoso e declará-lo justo? É justo. Por quê? Porque não é a justiça do criminoso, é a justiça de Jesus que está em jogo. E ele foi justo em tudo. E, no texto de Romanos, o justo viverá pela fé. O outro texto de Romanos, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não.
mas do princípio da fé. Pois sustentamos o que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O homem é justificado pela fé. Somos Cristo. É o último? Falta só mais dois que eu vou resumir, que eram os mais de boa. Somos Cristo. Falta o... Só lhe deu glória. Só os Cristo e só lhe deu glória é os mais tranquilos. Depois. Tá? O que é solos Cristos? É somente em Cristo que nós encontramos salvação. Claro, óbvio, simples assim. O que a Igreja Católica falava? Você pode encontrar redenção em Maria, em Paulo, em João, em uma porrada de gente. Aqui é somente Cristo. E como assim somente em Cristo? Em que sentido? Em dois sentidos. Jesus ele teve uma obediência passiva e uma obediência ativa. O que é a obediência passiva de Jesus? Na cruz, por exemplo, Jesus só foi. Deus tinha um plano e Jesus só cumpriu o plano de Deus. Ele nada ele fez no sentido ativo, no sentido de ele se deixou levar pela vontade de Deus. Ele falou assim, Deus, a ti eu entrego. Faz o que o Senhor quiser. E passivamente ele obedeceu a Deus, estando com Deus o tempo todo. E a obediência ativa é a vida de Jesus. Aqui a gente tem obediência passiva. Na cruz Jesus estava passivamente pendurado. Estava lá, colocado por Deus lá. Ele estava lá. E aquilo era tudo Deus. Obediência ativa, a vida de Jesus. Jesus Cristo, ele ativamente obedeceu a Deus em vida. Ele foi santo, ele foi perfeito e ele não pecou. E ele fez isso de forma ativa. Ele agiu dessa forma, de forma santa, justa e íntegra. Agora é que a gente entra... Não, eu vou tudo. Não, porque basicamente é isso. O que a gente tem para aprender com isso? É comum não, mas é possível. Eu já falei isso uma vez e fui corrigido. A pessoa fala assim, Jesus poderia ter vindo aqui na Terra e morrido na cruz e ido embora. Acabou. Está resolvido o problema. Jesus só vem, morre e está tudo certo, tá? A galera está salva. Só que não. Deus exige de nós uma vida santa, uma conduta santa durante toda a nossa vida. E caso isso não aconteça, você vai morrer. Simples assim, tá? E o que acontece? Jesus Cristo se entregou à morte por nós e ele viveu por nós. Ele morreu por nós e viveu por nós. O que isso quer dizer, Manu? Quer dizer o seguinte, você não consegue amar Deus acima de todas as coisas. Você não consegue amar o próximo acima de todas as coisas. Você não consegue fazer o bem. Você é ruim. Independente. Eu sou convertido, beleza, mas você é ruim. Você não consegue cumprir a lei de Deus. E Jesus Cristo cumpriu isso por você. Os méritos são de Jesus. É Ele que faz isso por nós. É a vida dele também que nos traz justiça. Tá? Sendo assim, por que solos Cristo? Porque lembra que eu falei para vocês que o Papa tinha a chave da tesouraria de méritos? A gente tinha os méritos de Paulo, de Maria, os méritos de João, os méritos de Santo Agostinho. E a sola Escritura vem e fala assim, não. A salvação é apenas pelos méritos de Jesus. Somente Cristo, em Cristo a gente encontra justiça, santidade, perdão de pecado e a ponte para chegar até Deus. Ninguém, a não ser Jesus, é o nosso mediador, tanto na vida quanto na sua morte. Ele morreu, viveu e também ressuscitou por nós. Somente Jesus que faz isso. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E só lhe deu glória para a gente acabar. Glória a Deus. Ai, que incrível. Só lhe deu glória. Tá achando o quê, filho? Só lhe deu glória. Tá fácil, sim. Só lhe deu glória é o seguinte. Depois de tudo que a gente aprendeu, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solos Cristo,
nós entendemos isso e nos maravilhamos. O que é glória? No Antigo Testamento, você vai ver a glória como algo pesado. Isso aqui, ó, insuportável. Por exemplo, Moisés chegou em Deus e falou assim, Deus, eu quero ver a glória. E Moisés escutou de Deus falando assim, você não pode ver minha glória. Por que eu não posso ver sua glória, Deus? Porque se você ver, você não vai suportar. De tão pesada que ela é. Você não vai suportar a minha glória. De tão pesada que ela é. Sendo assim, a glória é algo insuportável. Quando você vê algo bonito, você chora, você se emociona, você fica feliz, fica alegre, você acha aquilo legal e você não suporta a sua emoção diante de algo bonito. Isso é algo glorioso. E aqui é que está o Só lhe deu glória. A manifestação da justiça, da fé, da graça, da criação, o céu, a terra e tudo que existe é manifestação da glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Você olha para cima e olha as estrelas, você vê a glória, o peso da glória de Deus. Você encontra na natureza, você encontra no seu corpo, na criação do homem, a glória manifesta de Deus, o que impede qualquer um de chegar um dia em Deus e falar assim, ah, Deus, mas eu não sabia que você existia. Você não sabia que eu existia? Olha para o céu. Como assim você não sabia que eu existia? Olha para o céu, olha você. Como assim? Você acha que isso aí foi criado do nada? Você acha que isso aí foi uma explosão que fez tudo isso? Os céus manifestam a glória, o peso, a grandiosidade de Deus, que é insuportável. E quando nós encontramos em Deus toda a glória, toda essa grandeza, todo esse poder, todo esse plano perfeito de salvação, de redenção do homem, de justificação e de tudo quanto é coisa, nós olhamos para Deus e entendemos que Ele é glorioso em tudo. A Igreja Católica é idólatra. A Igreja Católica dá glória a Maria, é glória a Maria, mano. A Igreja Católica dá glória a Maria, dá glória a Paulo, dá glória a Pedro, dá glória a tudo quanto é gente. Mas a glória é somente Deus. O louvor e toda a honra é somente de Deus. Só que tem um detalhe que é o mais importante. A gente pensa em idolatria só quando tem uma imagem, uma escultura. Só que idolatria é o princípio de retirar Deus do primeiro lugar e colocar qualquer outra coisa. Quando Adão pecou no Éden, ele foi idólatra. O que Adão fez no Éden? Deus falou para mim que eu não deveria comer do fruto proibido. Só que eu comi. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tirei a palavra de Deus em primeiro lugar e botei a minha opinião. Botei os meus conceitos. Falei assim, Deus não está tão certo assim. Deus não vai estar tão sério e tão certo assim. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Idolatria. Quando você não honra seu pai, você fala assim, Deus falou para eu honrar meu pai e a minha mãe, só que não é tão importante assim, então eu não vou honrar. Ou seja, os mandamentos de Deus são menos importantes do que a minha vontade. Quando alguém rouba alguém, fala assim, não importa se Deus falou para não roubar, não importa se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, então eu não gostaria de ser roubado. Não, tanto faz. Eu vou me colocar à frente de Deus e vou fazer aquilo que eu quiser. Idolatria. O pecado fundamental, como disse João Calvino, o pecado fundamental da humanidade é a idolatria. E o que a gente tem que fazer quando a gente entende isso? Perceber que nós somos idólatras. Nós somos idólatras de uma forma geral. E, para encerrar, para a gente perceber como é que isso funciona da forma mais idólatra possível, a gente lê o Salmo 115. Aí a gente lê rapidão e aqui a gente vai encerrar. Tem uma música. Nossa, vai pegar justo essa? Por quê? É a mensagem essa. Não. Ah, não. Essa daqui, nossa, é a primeira. 115. Salmo 115. Você É. Salmos 15. 115. 115. Ó, eu vou ler aqui, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade.
Por que dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e fez tudo que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz, mas não sentem cheiro. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Nem som algum sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que se fazem e todos os que neles confiam. Olha só isso aqui. Isso aqui é impressionante. Ele está falando assim, ó, olha o ídolo da galera que pergunta onde está o nosso Deus. Olha o ídolo dessa galera. Eles têm boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem perna, mas não anda. E ele termina no 8, ele fala assim, ó, torne semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Agora eu pergunto, com todo respeito aos católicos, aqueles que adoram Maria, que tem boca, a estátua de Maria, tem boca e não fala, tem perna e não anda, tem ouvido e não ouve, tem nariz e não cheira, tem olhos e não vê. Não são exatamente iguais à estátua que eles adoram. As pessoas que adoram Maria têm ouvidos, mas não ouvem a voz de Deus. Têm olhos, mas não veem a glória de Deus. O 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Confia, no 10. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós os que temem o Senhor, confiai no Senhor. O 12. O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. O 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Quando você lê esse Salmo 115, você percebe no primeiro versículo, Deus, não a nós, mas ao teu nome da glória. E ele mostra que aqueles que não glória a outro a não ser Deus se torna semelhante àqueles que eles dão glória. E para finalizar, o outro texto, Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Acabou. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Voltei eu cansado. Não tem um slidezinho de acabou? Não tem. Não, deixa preto. Foram 145 slides. Deixa Misericórdia. preto que eu vou tirar uma fotinha. Como é que eu vou? Ai, claro que eu toquei não. Pronto. Acabou. Mas você nem tomou um negócio. Tá joia. Mas deu um estrago. Mas você nem engoliu. Não tô sentindo. Não, calma. Ô, John, não deu certo. Amor, põe no preto e espera. Ela pediu pra tirar. Ou desliga a TV. Oh, meu Deus. Acabou. Tá, Foi joia. a apresentação de olha, acabou. Pronto, eu tirei. Para de acabar, Não, Joinha. Ai, que bonitinho. Tô cansado. Eu tô Coração. cansada. Mas eu avisei que até 10h30 10 horas. ia. E a gente terminou antes. Que hora? 10:06. Eu Minha mãe vai avisei. matar. Ai, minha mãe falou pra não chegar até a casa. Minha mãe 7h30, ela tava falando que tava tarde. Aí o filme do Lutero é muito bom. Vocês assistiram um pedaço? Não, filme de Sai Lutero é top. fora, você não consegue. Ó, esse último salmo que leu aí tem uma música. Essa, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas... Nossa, eu vou dormir. Nossa, gente, que música de igreja católica. Por amor da tua Não, fidelidade. da Aí eu vou tua comer pão. misericórdia. Aí eu vou comer pão. Da tua Fidelidade. Porque perguntam as nações aonde está Há 9 horas atrás ele começou. Deus. Gente, ficou. O Não, mas parou. nosso Deus Metade do tempo, acho que está no céu, Ah, que é umas dono 4 horas. de todas as Foi umas 5 coisas. É porque foi mais ou menos 1 hora Mas tá colocando. cada. Eu acho que falando sobre Lutero foi mais longo, É, né? mais um. Agora vocês têm que assistir o filme de Lutero, tá? Agora é o filme. Ai, outro dia a gente vê.
Ele não... Ele não quer falar, né? Tá fazendo coisa errada, ó. Com Presta quem atenção. que eu vou embora? Não sei. Eu não sei nem como eu vou embora. Você sabe quem que estuda a parte da cidade, né? Na balança que é mais gordo.